Olá, meus amigos e irmãos, tenham todos uma ótima noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez e queremos agradecer ao nosso Mestre amado Jesus e os nossos amigos, amores e mentores espirituais que estão sempre conosco, nos abençoando, nos intuindo, nos trazendo paz, alento. E nós temos hoje uma presença muito especial do nosso amigo João Carvalho Neto. Então, vai trazer uma mensagem bacana, um tema bem atual em relação aos nossos momentos. Queria dar só um aviso rapidinho, né? Que no sábado nós teremos a distribuição das nossas cestas básicas. E o nosso grupo ele assiste a 25 famílias, né? E no segundo sábado de cada mês nós fazemos essa distribuição. Então queremos também agradecer o pessoal que colabora conosco, fazendo as suas doações. Fica aqui a nossa gratidão. Já vimos aqui a presença do nosso amigo José Lopes, está sempre conosco. Muito legal, irmão. E nós queremos também agradecer pela presença de todos os internautas, os nossos amigos de ideal, nossos companheiros do Grupo Fraternidade, e que a gente consiga ter uma noite agradável, de bastante reflexões. E nós vamos fazer aqui uma leitura, fazer uma leitura aqui para a gente entrar já numa conexão tranquila. Eu estou com o livro aqui, Agenda Cristã, aqui, Agenda Cristã, por Francisco Cândido de Xavier. Estou aqui no item 12, que diz assim: ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano. Ajude a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus aos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Em vez disso, dê-lhe o adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, que o Cristo espera de nós, outros, é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Boas palavras do nosso amigo. Nós estamos aqui com a presença, um agradecimento aqui, ó. A Aline, Márcia Gonçalves está conosco. Que bacana. Bom estar com vocês, tá? Jesus abençoe a todos, que a gente esteja todos em paz e tranquilos. E vamos aproveitar aqui um momento e elevar os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo pelo momento presente, agradecendo pelas benesses da espiritualidade amiga, pela oportunidade que temos de estar aqui conosco, de estar aqui os companheiros, tanto do Grupo Espírita Fraternidade, como os nossos amigos, conhecidos, internautas. Que essa mensagem, Senhor, chegue aos corações de todos, que possamos, cada um de nós, trazer em nossas almas a tranquilidade, que a gente possa, Senhor, a cada dia, reviver o momento do seu Evangelho,
trazendo para nós as lições do Mestre amado, que a gente possa, Senhor, através da Tua misericórdia, passar pelos momentos difíceis os quais estamos passando. Que a gente consiga, Senhor, cada vez mais transformar tudo isso em grandes aprendizados. Porque sabemos, Senhor, que nada é por acaso, estamos aqui para aprender nesse imenso laboratório que criastes para todos nós. Obrigado, Senhor, e que as palavras do nosso amigo essa noite nos sirva de lições e que ele seja intuído pela tua bondade e pela alegria de trazer um tema interessante para todos nós. Que nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Opa! Nosso amigo João Carvalho. João Carvalho Neto, vou falar aqui rapidinho. Muitos já conhecem o trabalho dele. É um trabalho bem interessante que ele faz. João Carvalho é escritor espírita, atua na área da psicanálise transpessoal, membro da USEAV, União Espírita Amor e Verdade, em Saquarema, e é bastante conhecido no nosso meio espírita, é autor de livros. Então, meu amigo, seja bem-vindo à nossa Obrigado, casa, Caetano. tá? Que Jesus abençoe você, que você seja um megafone potente com as suas palavras, que você possa trazer para nós aqui uma mensagem muito bacana na noite de hoje. Os irmãos agradecem, mando um abraço para você do nosso Grupo Espírita Fraternidade. Bom, a palavra Obrigado, é sua. Caetano. Obrigado aí pelas palavras carinhosas, né? Fico muito feliz de estar aqui. Boa noite aí aos amigos, aos irmãos aí do Grupo Espírita Fraternidade. É sempre bom quando a gente podia se encontrar, né? Se abraçar, mas são outros tempos, outras formas, e a gente tem que realmente se adaptar, procurar viver da melhor forma possível os tempos que estão aqui. Imagina esses recursos todos que a gente tem disponível hoje, né? A gente fica reclamando, mas imagina na época da gripe espanhola, 100 anos atrás, que loucura que não deve ter sido. Nossa, mãe. Então, assim, a situação é difícil, mas hoje temos muito mais recursos, né? Muito mais recursos, com certeza, né? Então, eu fico feliz de estar aqui, compartilhando com vocês e trazendo essa reflexão, né? Que é uma reflexão que eu estou trabalhando esse ano, tenho trabalhado esse ano aí em algumas palestras, tenho falado de outros assuntos também, mas essa é que eu tenho falado mais. E para que a gente possa realmente pensar, tá bom, Caetano, estamos aqui, está aí na retaguarda, né? Para que nós possamos repensar aí algumas coisas, alguns comportamentos nossos em relação ao próprio cristianismo, porque a gente vai se deixando levar por determinados padrões, por determinados discursos, né, que vão se tornando regra, e nem sempre paramos para avaliar a veracidade, a propriedade desses discursos, a fidedignidade desses discursos, as ideias de Jesus, não é? Então vamos fazer uma reflexão hoje sobre isso, né? Com certeza nós estamos passando por uns momentos assim bem desafiadores, com certeza. A espiritualidade vem dizendo bastante, inclusive através muito do próprio Divaldo Pereira Franco, que é um momento de transição. Acredito que sim, acredito que sim. Só não acredito que seja um momento pontual, enfim, que nós vamos estar, que esse momento vai ser um momento marcante da transição. Eu realmente não... Cheguei até a ter um pouco de dúvida disso, né? Porque no início parecia que
essa situação toda estava impactando muitas pessoas e talvez abalasse mesmo o modus vivendi de cada um de nós. Mas, passado aí 5 meses de pandemia, a gente vê que muitas pessoas têm despertado para algumas coisas, mas assim tem um grupo bastante forte, bastante majoritário, que ainda continua meio adormecido, meio insensível para esses convites de transformação. Então, assim, como existe um objetivo provavelmente a ser alcançado nesse processo de transformação, e como me parece que essa situação que a gente está vivendo não está sendo suficiente para alcançar esses objetivos, então isso realmente me faz pensar que nós estamos assim num processo que está longe de terminar, né? Está longe de terminar ou com a própria pandemia, que a gente não sabe até onde vai, ou com novos desafios que ainda podem vir pela frente. Porque se a transição vai exigir de nós mudanças de padrões de comportamento, e essa transição vai acontecer por contextos externos que estejam nos pressionando, porque naturalmente isso levaria muito mais tempo, e tem levado, né? Então, nesse caso, como essa mudança não está acontecendo, então, obviamente, os padrões vão ter que, os contextos, né, de pressão para que nós nos transformemos, esses contextos vão ter que continuar existindo aí durante um tempo. Então, a gente tem que se preparar para isso, né? Se adaptar, ter calma, tranquilidade e seguir em frente dentro desses novos formatos que vão se nos apresentar. Mas é claro, né, que se esse é um momento realmente de transição para novos padrões de comportamento, é claro que cada ser humano que existe nesse planeta, e em especial aqueles que já têm um pouco mais de lucidez, um pouco mais de consciência da vida, tem muito mais responsabilidades, muito mais comprometimentos no sentido de exercerem uma influência mais ostensiva, uma influência mais transformativa sobre os companheiros ao redor, né? E aí vem a pergunta, né? O que cada um de nós está fazendo, né? Qual o nosso papel? Como que eu tenho me posicionado? Como que eu tenho contribuído para que essa transformação realmente se acelere e chegue aí a um produto final que a gente tanto deseja? E eu me lembro muito, né? De uma fábula, né? Aquela fábulazinha do beija-flor levando a gotinha de água para apagar um incêndio na floresta, né? Vocês já ouviram falar, provavelmente, muitos palestrantes recorrem a essa fábula, aquele grande incêndio na floresta, e um beija-flor ia lá, pegava uma gotinha d'água e jogava no fogo. Pegava uma gotinha d'água e jogava no fogo. E a coruja vai e chega para ele e diz assim, mas o que você está fazendo? Não vai adiantar nada você jogar essa gotinha d'água, né? Aí ele diz assim, eu não sei que não vai adiantar nada, mas eu estou fazendo a minha parte. E aí, geralmente, né, os companheiros aí que usam essa fábula nas suas palestras, eles vêm trazendo essa fábula justamente para nos sugerir que a gente tem que tentar, dentro do mínimo que nos seja possível, fazer a nossa parte. Mas eu sempre ouvi essa fábula e sempre fiquei assim meio questionador, né? Porque eu ficava pensando que tudo bem, né? Ele está fazendo a parte dele, mas não está adiantando nada. Essa que é a realidade. Não estava adiantando nada. Aquela gotinha não estava mudando nada, não ia apagar fogo nenhum. Os animais todos fugindo, né? E aí a gente fica pensando, qual o papel desse beija-flor nisso aí? Né? Será que ele estava realmente querendo fazer alguma coisa em proveito do todo? Ou ele estava tentando amenizar a sensação de culpa, de inoperância dele, tentando se justificar? Não, eu estou fazendo a minha parte, mas se o fogo queimar tudo, eu não posso fazer nada, mas eu estou fazendo a minha parte. Será que ele não poderia estar fazendo outras coisas que realmente fossem mais produtivas, né? Organizar a fuga dos animais, ou ter feito reuniões antes do incêndio, para que quando houvesse incêndios, essas fugas fossem mais proveitosas, ou criar situações na floresta para que fosse detectado o incêndio já logo no seu início e ele pudesse ser apagado por todos os animais, ou chamar os hipopótamos, os jacarés, os elefantes, para que todos fossem pegar água no rio, jogassem no fogo, e aí talvez apagasse o fogo, né? Mas com certeza
Me perdoe aqueles que ainda acreditam muito nessa fábula, mas aquela gotinha d'água dele não estava adiantando nada. Me parece que estava só justificando a culpa que ele podia sentir por não conseguir fazer absolutamente nada diante daquilo. E a gota d'água é símbolo de muita coisa, né? Tem essa gota d'água do beija-flor, tem a gota d'água que cai no rio e é levada até os oceanos, tem a gota d'água que cai no oceano e se perde, se dissolve. Mas tem uma gota d'água que eu acho muito importante, que é a gota d'água que cai no copo cheio. E a gota d'água que cai no copo cheio é aquela que faz o copo transbordar. E quando o copo transborda, sai mais água do que tinha naquela gota d'água. Porque quando ela cai, ela cria ondas, que essas ondas jogam mais água fora do copo do que a própria única gota d'água que caiu ali. Essa gota d'água ela faz uma mudança mesmo. Essa gota d'água ela transborda, ela coloca uma energia para fora. E se essa energia for uma energia bem direcionada, ela sim pode ser uma energia de transmutação. Né? É uma energia de indignação. Né? Eu me lembro até que tem uma música do Skank que eles falam, né? Nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa a janela das nossas casas. E parece que a nossa indignação tem sido mais ou menos parecida com a indignação da gotinha d'água do beija-flor, que não está adiantando nada. Enquanto essa indignação não for suficiente para transbordar esse copo e fazer com que nós nos mobilizemos efetivamente para tomarmos conta desse planeta e gerenciarmos uma verdadeira transformação, essa gota d'água não vai adiantar de muito. E lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, os Espíritos já vão nos falar, né, que os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando o bem quiser, dominará. E veja que coisa curiosa, né? Nós vivemos num mundo majoritariamente religioso, dividido basicamente, né, entre cristãos, vamos botar aí todos os cristãos, de uma maneira geral, todos eles, né? Os muçulmanos, né? E os budistas, majoritariamente dividido entre esses três grupos. Né? Os cristãos, em especial, né, pregando aí a caridade. Talvez os cristãos hoje acho que não são mais majoritários, mas ocupam um percentual bem alto ainda. Defendendo a caridade, defendendo a fraternidade, né? Defendendo a justiça, o amor ao próximo. Mas, curiosamente, nesse mundo que se diz cristão, nós não conseguimos até hoje erradicar as injustiças sociais. Nesse mundo que se diz cristão hoje, segundo dados da ONU de 2018, 10% da população mundial, aliás, 1% da população mundial detém 68% das riquezas. É muita coisa. Nesse mundo que nós dizemos ainda cristãos, 800 milhões de pessoas, 800 milhões, gente, passam fome diariamente. Mais de 2 bilhões de pessoas, mais de 2 bilhões, quer dizer, quase 1/3 da população mundial está abaixo da linha da miséria. Mais de 3 bilhões, quase 4 bilhões de pessoas lutam diariamente para conseguir alimentos, para conseguir se alimentar, porque não sabem se vão ter no dia seguinte. É esse mundo que a gente diz que é um mundo religioso. É esse mundo que a gente diz que é cristão, que é budista, que é muçulmano. Eu não sei, me parece que alguma coisa está errada. No Brasil, por exemplo, 10% da população do Brasil ganha quase 7 mil reais por mês. 40% da população mais pobre ganha mais ou menos 300 reais por mês. Então, é um mundo muito injusto, onde a miséria ela predomina numa parcela muito elevada da população. E por que a gente não consegue mudar isso se o mundo é majoritariamente religioso e prega, quase que de uma maneira geral, os princípios da caridade, da solidariedade, da fraternidade? Alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa está errada. Nós estamos com a gotinha d'água do beija-flor. A nossa gotinha d'água não está resolvendo os problemas desse mundo. E a maioria de nós vive numa posição relativamente confortável, comparado com os 800 milhões de pessoas que passam fome todo dia.
comparado com os 2 bilhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Nossa situação é muito mais ou menos confortável. Então, muitas vezes, a gente tenta se justificar levando a nossa gotinha d'água lá com um beija-flor na boca, mas a gente não está realmente operando uma transformação. E aí vem a questão, né, da questão 932 dos espíritos, né? Os bons são tímidos. Os bons são tímidos. E a gente pergunta aí, essa timidez, ela é uma preconização de Jesus, do cristianismo? Será que é? Será que essa relativa passividade, será que essa falta de indignação, ela faz parte do ensinamento de Jesus? Porque muitas vezes nós temos feito uma leitura de que caridade, bondade, tolerância, resignação mesmo, né, pacificação, estão ligados à ideia de passividade. Quando que Jesus não foi passivo em momento nenhum. Se Jesus tivesse sido passivo, ele não tinha nem encarnado aqui na Terra. Ele tinha ficado lá onde ele estava. Jesus mergulhou no caldeirão mesmo ali, né? No caldeirão ali vou dizer aqui, mais ou menos do inferno, porque naquela época, hoje em dia o negócio é difícil, naquela época era pior ainda, né? Claro. Jesus mergulhou naquele caldeirão ali, se expôs a uma situação extremamente difícil para ele, não só pelo contexto violento da época, mas para um espírito como Jesus reencarnar num planeta como o nosso planeta deve ter sido um processo muito sofrido, né? Dizem até que ele teve que passar muito tempo fazendo adaptações no mundo espiritual para conseguir chegar ao nível vibratório de entrar na estrutura nesse planeta. Então, Jesus realmente não foi a figura passiva, muito pelo contrário, né? Se você for querer pensar em termos de conceitos cristãos, você pode até pensar um ou outro ali e que tem sido utilizado para defender essa certa passividade, essa tolerância passiva. Mas se você for pegar a figura de Jesus enquanto atuante naquela época, ele não foi passivo em nada. Veja que no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar Jesus por 7 vezes criticando os fariseus, e criticando de forma veemente. No Evangelho de Lucas, são 6 vezes que Jesus critica os fariseus. Túmulos caiados por fora e podres por dentro. Olha a força dessa frase, gente. Por isso que foi crucificado. Por isso que foi, não tem dúvida nenhuma. Ele foi crucificado porque ele não foi passivo. Se ele fosse passivo, tinha vivido ali a vida dele toda, ia morrer, ia ensinar ali um grupinho ali de judeus, dos discípulos ali ao redor dele, tinha feito o papel dele ali, botado a gotinha de água dele ali naquele cantinho, e tinha ido embora sem maiores problemas. Mas não, Jesus não botou gotinha d'água no fogo, não. Jesus revirou a água para apagar o fogo. Jesus fez um movimento muito intenso, ele foi muito enérgico. E ele nos criticou, dizendo, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Justamente isso está em Mateus, né? Em Mateus. Justamente recriminando a nossa passividade. No Apocalipse, quando Jesus inspira João a escrever aquelas páginas do Apocalipse, Jesus vai sugerir a João, dizendo textualmente que nós somos mornos, nem frios nem quentes. Por isso, está escrito lá, né? Eu vomitar-vos-ei pela minha boca. Ou seja, Jesus rejeita essa neutralidade passiva que nós tentamos construir em nome de um preceito, de um conceito cristão. Então, quando a gente vai ver a postura de Jesus, a gente vai se dar conta que essa postura não corresponde a algumas ideias que nós defendemos hoje. Muitos de nós hoje que tentamos assumir essa postura de passividade, de uma bondade resignada, aquela bondade omissa, né? Que se torna, na verdade, cúmplice do mal, porque é omissa, porque não se posiciona. Jesus não fez nada disso. Nas suas posturas, ele foi muito enérgico. Quando expulsa os vendilhões do templo, foi muito enérgico, né? Só que os evangelhos que nos chegaram, eles nos chegaram trazendo uma mensagem tendenciosa para essa passividade cristã, né? Mas será que esses evangelhos realmente retratam o que Jesus falou?
E aí nós vamos encontrar o livro do Carlos Bernardo Loureiro, A Autenticidade dos Evangelhos, um livro muito interessante, que merece ser lido, onde o Carlos Bernardo Loureiro faz uma análise da construção histórica dos evangelhos e o nível de autenticidade dele. E o Carlos Bernardo Loureiro, nesse livro, ele vai citar um filósofo grego, Celso, né? Inclusive Leon Denis, no livro Espiritismo e Cristianismo, se eu não me engano, acho que é Espiritismo e Cristianismo, Leon Denis também cita esse filósofo Celso, que é do século II, um filósofo grego. E esse filósofo Celso, ele já ficava meio indignado com os cristãos, porque ele dizia que os cristãos viviam mudando os evangelhos, viviam mudando os escritos que haviam sido elaborados no século I, que os cristãos viviam mudando esses evangelhos. Quer dizer, já naquela época, já havia uma reflexão sobre transformações, mudanças que estavam sendo colocadas nos textos originais dos evangelhos. Mas a questão é mais complexa ainda do que isso, porque vejam bem, são 4 evangelhos hoje que a gente tem que considerar, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelistas, tanto Marcos quanto Lucas nunca conviveram com Jesus, nunca. Então eles escreveram do que eles ouviram falar. Marcos escreveu o primeiro dos 4 evangelhos, foi o primeiro. Ele escreveu esse evangelho no ano 65, ou seja, 32 anos depois da morte de Jesus, sem nunca ter visto Jesus. Tá? Então, assim, de onde ele tirou a veracidade desses escritos é bastante questionável. Os outros 2 evangelhos, Lucas e Mateus, foram escritos depois do de Marcos, ou seja, mais ou menos aí uns 70, pelo menos uns 70 anos depois da morte, mais ou menos na década de 70 depois da morte de Jesus, que seria mais ou menos quase 40 anos depois da morte de Jesus, sendo que Mateus esteve com Jesus, foi apóstolo, mas Lucas nunca esteve com Jesus. E o Evangelho de João, que de alguma forma parece um dos mais fidedignos, foi escrito no ano de 90. João já bem velhinho, quase que 60 anos depois da morte de Jesus. Eu fico pensando se eu, aos 90 anos, vou me lembrar do que eu ouvi alguém falando 60 anos atrás. Né? João devia ter uma memória muito boa. Bem, esse foi o contexto da elaboração dos 4 evangelhos. Tá? Esses 4 evangelhos, segundo o filósofo Celso, já foram manipulados no século II. Ou seja, depois de escritos, dentro desse contexto bastante instável, eles ainda foram manipulados. E aí, no século IV, aliás, 325, no Concílio de Constantinopla, né, o imperador Constantino, quando ali é mais ou menos que fundado o movimento cristão, movimento não, quando é fundado ali o cristianismo, ou seja, quando o Império Romano se associa ao movimento cristão, porque desistiu de persegui-los, porque perseguir não conseguia acabar, então resolveu se juntar. Tem até uma história de uma visão que Constantino teve, mas não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque não procede, né? Então, Constantino, um rei, um imperador romano, ele preside o Concílio de Constantinopla, né? É Constantinopla? Não, o Concílio de Nicéia, foi de Nicéia, Constantinopla foi depois. Ele preside o Concílio de Nicéia junto com um bispo cristão, e nesse concílio eles escolhem esses 4 evangelhos que nós recebemos hoje, que é o de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque havia cerca de 40 evangelhos escritos. Né? Nessa época haviam muitos textos escritos sobre a vida de Jesus, inclusive textos escritos por Filipe, por Tomé, pela própria Maria de Magdala, por Judas, né? Não Judas Iscariotes, mas o outro Judas. Enfim, havia outros textos que haviam sido escritos e que foram colocados de lado dentro desse concílio, que foi presidido por um imperador romano, que não entendia nada de cristianismo, e um bispo cristão que provavelmente deve ter ficado sob o comando do imperador Constantino. Então, eles escolheram 4,
desses esses 4 evangelhos, que foram escritos nos moldes que eu já falei para vocês, que já foram alterados nos moldes que eu falei para vocês. Então, eles já foram escolhidos em detrimento de mais de outros 30. Isso deu uma confusão danada na época. Muita gente foi presa, muitos livros foram queimados, muita gente foi condenada à morte. Foi um movimento enorme, porque os cristãos da época, eles não aceitavam que os outros evangelhos fossem negligenciados, fossem colocados de lado. Alguns desses evangelhos foram encontrados no ano de 1925, né? Foi o famoso Escritos do Mar Morto, foram encontrados lá por arqueólogos, e muitos foram reconstituídos, né? Quem tiver oportunidade ainda, eu já li o de Filipe e o de Tomé, ou foi o de Maia, eu já nem me lembro. O de Tomé foi um, com certeza. E quando você lê alguns desses evangelhos, que são considerados apócrifos, né? Porque não foram os escolhidos, você vê a diferença da condução do texto, né? Não é um texto tão melífluo, não é um texto tão piegas, assim, né? Fala com um pouquinho mais de austeridade. São textos um pouco diferentes. Vale a pena quem tiver a oportunidade de ler. Então, são esses evangelhos que nos chegaram, e são justamente esses evangelhos que convinham, que foram colocados como os escolhidos, porque eles introduziam uma ideologia de passividade diante do erro do outro, de passividade diante da autoridade do outro, de passividade diante do julgo do outro, que eram interesses do Império Romano. Eu sempre digo, quando o Império Romano percebeu que era mais fácil controlar o povo pela ideia do pecado, né, e da absolvição, deixou de lutar contra eles pela espada. Passou a usar a seguinte estratégia: vocês são pecadores, se submetam a mim porque eu tenho o perdão dos seus pecados. Se eu perdoar vocês, vocês vão para o céu. E aí o povo se submeteu de uma maneira muito mais passiva, não é nem pacífica, não, de uma maneira muito mais passiva. E nós somos herdeiros disso. E o próprio movimento espírita, nas suas raízes ainda, que teve influências fortes, claro, né, do protestantismo, do próprio catolicismo, Kardec. Eu sempre digo, né, os médiuns que psicografaram as mensagens, que deram as mensagens, que deram origem à constituição do movimento espírita, da doutrina espírita, esses médiuns não eram espíritas, claro, que não tinha espiritismo antes, né? Então eles não eram espíritas. Então eles eram médiuns, pessoas com fortes convicções religiosas, a maioria protestantes, eram protestantes, né? E a gente sabe, conforme o próprio Kardec estudou no Livro dos Médiuns, que é inevitável que os médiuns interfiram nas suas próprias comunicações, né? O Kardec vai chegar a dizer que o médium bom é aquele que interfere o mínimo possível, quer dizer, todos interferem. Então, o próprio movimento espírita, de alguma forma, a própria doutrina espírita, de alguma forma, herda essa ideologia de uma passividade cristã. E quando vem para o Brasil, ainda pior ainda mais, porque aí encontra esse sincretismo religioso do brasileiro e herda ainda mais. O próprio Kardec, que antes de desencarnar recebeu um jornal, o primeiro jornal espírita brasileiro, Ecos de Além Túmulo, ele escreveu uma carta comentando o jornal, e ele vai dizer que o jornal era bom, claro, ele elogiou, estimulou, né? Mas disse que o jornal tinha um forte imaginário religioso. Ele fez essa crítica. Ele era um homem de ciência, com certeza, ninguém tem dúvida disso. Então, meus amigos, meus irmãos, muitas vezes, né, nós estamos nos iludindo, achando que estamos fazendo certo, dentro de uma verdadeira passividade, e não estamos. Nós estamos sendo os bons tímidos que, como o beija-flor que jogava a gota d'água, realmente não transformam o mundo. E aí eu pergunto para vocês, né, qual o sentido da verdadeira caridade? Né? Vamos pensar um pouquinho aqui, vamos contextualizar isso aqui um pouquinho para o nosso nível de vida. Qual o princípio da verdadeira caridade? Vamos beber uma aguinha antes aqui. Vamos pensar aqui três formas de caridade. Tá? A primeira, a caridade material. Dar o alimento para as pessoas, né? Fazer a caridade material. É necessário? Sim, com certeza. Muitas vezes é necessário. Num mundo como esse que a gente vive, pessoas passando fome.
né? Nesse momento agora que estamos vivendo essa pandemia, eu tenho dito isso bastante. Quem está numa condição mais abastada, um pouco mais equilibrado, tem uma responsabilidade muito grande de ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso da forma que nos seja possível. Então, não estou negando a necessidade de prestar caridade material. Só que, quando você presta a caridade material de uma forma meio inconsequente, de uma forma repetitiva, você também acomoda o outro. E o outro deixa de, movido pela necessidade, operar o seu próprio crescimento, né? Operar a sua transformação, criar novas circunstâncias de vida. Tem até aquela historinha, né, bastante conhecida de um monge que estava caminhando com o seu discípulo, né? E aí ele entra numa fazenda para pedir abrigo durante uma noite, ele é acolhido, uma fazenda muito pobrezinha, família muito simples ali, ele fica... A maioria de vocês já deve ter ouvido essa história, é uma história bem conhecida, né? Mas vamos lá, vamos contar que alguém pode não ter ouvido. E ele fica ali, né? Dorme ali e pergunta, né, pro dono da fazenda como é que eles viviam ali, porque eram poucos recursos. E aí o dono da fazenda fala que eles tinham uma vaquinha e que ele tiravam o leite da vaquinha, uma parte do leite eles bebiam e a outra parte eles vendiam na cidade e compravam ali o que era possível para sobreviver. E aí, no dia seguinte, né, eles vão embora, o monge vai embora com seu discípulo, ele diz para o discípulo, pega aquela vaquinha, vamos levar ela, vamos botar ela para ela ir embora. Na história original, parece que o monge mandou o discípulo jogar a vaquinha no abismo, né? Mas eu não gosto muito dessa ideia, tadinha da vaquinha, né, foi cair no abismo. Então, eu faço a minha versão pessoal. Então, o monge pegou, falou para o discípulo pegar a vaquinha, levar a vaquinha e soltar a vaquinha para a vaquinha ir embora. E a vaquinha foi. O discípulo fez isso, né, se sentindo muito culpado, porque falou, meu Deus, essa família vai ficar na miséria, eles vão morrer de fome, mas eles são disciplinados, né? O monge mandou, ele fez o que o monge mandou. E aí, passado anos depois, aquele discípulo que se tornou um homem, né, já independente e tal, e ele sempre muito marcado pelaquela preocupação, aquela culpa, ele resolve voltar na fazenda. E quando chega na fazenda, né, a fazenda estava toda transformada, tinha tratores, tinha carro, tinha plantações, tinha animais, uma casa nova, e ele falou, puxa vida, eles venderam a casa e morreram, foram embora, não conseguiram ficar aqui. E ele vai lá bater na porta para ter notícias daquela família. E quando a pessoa atende a porta, ele se surpreende que era justamente o dono da fazenda que ele havia conhecido lá quando ele visitou com o monge. E aí ele conversa com o dono da fazenda, e o dono da fazenda conta, né, que eles realmente viviam de uma vaquinha, mas que eles não sabiam como que a vaquinha tinha sumido. E aí eles ficaram muito desesperados, sem saber como sobreviver, então os filhos tiveram que ir para a cidade, trabalhar, ele teve que começar a cuidar um pouco mais de fazer novas plantações, os filhos resolveram estudar, começaram a trazer novos conhecimentos para a fazenda, eles foram inovando, pegaram empréstimo, compraram um trator, e aí operaram uma grande transformação de progresso naquilo tudo ali. Então, aí vem justamente a questão da caridade material. Quando você só dá, você impede o outro de se transformar, de se mobilizar pela necessidade. É claro, eu não estou negando que em situações de emergência a gente precisa compartilhar com a pessoa, porque às vezes é um momento realmente difícil, com certeza. Mas é preciso deixar que a pessoa também viva as suas necessidades para que ela se sinta mobilizada. Então, essa caridade muito de uma doação meio que inconsequente, que muitas vezes justifica as nossas culpas de estar numa situação mais abastada, enquanto tem pessoas em situações tão difíceis, muitas vezes nós estamos fazendo a caridade conosco mesmo. É tentando minimizar a nossa sensação de culpa diante da dor do outro. Mas ao invés de ajudar o outro, junto com a dor dele, fazê-lo despertar para o seu próprio crescimento, para o seu próprio progresso. A caridade, por exemplo, com a tolerância com o outro. Isso acontece muito em casais, né? Escuto muito mulheres no consultório trazendo esse tipo de queixa, né? Nós temos uma visão cristã que temos que ser tolerantes, né? com a diferença, com o que o outro pensa, mas tolerantes silenciando, né? É o silêncio, é aquele silêncio da passividade.
né? É exercer o amor pelo silêncio. Só que quando você silencia diante do erro que o outro está proferindo, diante do discurso equivocado que o outro está fazendo, você se torna cúmplice do erro do outro. Você se torna omisso diante do erro do outro. E você está errando com ele. Porque você deixa de dizer para ele, de posicionar para ele, uma outra perspectiva de vida que talvez ele não tenha visto, mas que você traz. Então, quando você silencia, você deixa de contribuir para a transformação do outro. Eu vejo muito isso em casais, né? Mulheres que muitas vezes silenciam anos e anos ao lado de maridos machistas, mais opressores, e vão se separar. É uma questão de tempo, porque esse silêncio é insustentável. E aí ela vai dizer assim, eu estou me separando porque o meu marido, ele sempre foi muito autoritário, sempre foi muito prepotente. Pode até ter sido, né? Mas você também errou no seu silêncio. Se você passou tanto tempo silenciando, sem dizer para ele que o jeito dele era errado, que você não iria aceitar aquele jeito dele, se na primeira vez você tivesse dito isso para ele, talvez essa história não tivesse sido construída dessa forma que foi. E aí eu pergunto, com quem você está sendo caridoso? Com o outro? De quem você foi cúmplice do erro ao silenciar? Ou você está sendo caridoso com você mesmo? Porque tem medo de se posicionar? Porque tem medo das consequências? Né? Porque está acomodado ali numa zona de conforto que você acha que vai sustentar, mas que não vai levar muito tempo, porque a sensação de opressão ela é muito destrutiva. São questões que a gente precisa pensar. A caridade, por exemplo, né? Com a submissão. Eu tenho um chefe autoritário. Eu tenho um diretor de centro espírita, um presidente de centro espírita que é autoritário. Né? E já passei por isso, né? Bati de frente, já fui até expulso de centro espírita, gente. Na minha juventude, sei lá, 20 e poucos anos, eu fui literalmente expulso. Foi feita uma ata um dia dizendo que era melhor que eu não comparecesse mais no centro. Por quê? Porque eu não silenciei. Ou o centro hoje está mudado, não vou entrar em nomes aqui, com certeza. O centro hoje, com certeza, está mudado. E eu me orgulho de ter sido um dos primeiros a questionar aquelas posturas daquela época. Porque senão você é conivente. Porque senão aquele autoritário que está ali, ele vai chegar no mundo espiritual e os espíritos vão dizer para você foi autoritário. Mas ele vai dizer, puxa, mas ninguém me falou nada. Todo mundo baixava a cabeça, eu achava que eu estava fazendo a coisa certa, eu achava que eu estava defendendo a pureza doutrinária. Eu ouvi isso tanto, puxa vida, como ouvi isso. E os espíritos vão ter que chegar para a gente que ficou calado e vai dizer assim, olha, vem cá, você está errado também. Não é só ele que errou, não. Então, o silêncio diante da prepotência é um silêncio também de omissão, de cumplicidade. E aí você fica pensando, você está fazendo a caridade com essa pessoa quando você silencia? Quando você deixa de mostrar a ela que ela está sendo inapropriada, que ela está sendo inadequada, que ela está se aproveitando de um cargo, de uma posição, de uma força que ela detém, de um poder que ela detém para te submeter. Você está sendo caridoso quando você silencia? Porque às vezes essa pessoa ela vem de uma família assim, de uma educação assim, de uma cultura assim. Ela é um pouco vítima, muitas vezes, da própria história dela. Muitas vezes ela só está esperando que alguém chegue e mostre para ela que ela está errada. E aí você está sendo caridoso quando você silencia? Ou você está sendo caridoso com você mesmo? Para fugir do conflito, para não se esquentar, não, eu não vou me comprometer. Não, eu vou ficar quieto. Ele vai aprender, a vida vai ensiná-lo. O amor vai ensiná-lo. Eu até acho que a gente tem que falar com amor, com certeza. Não estou negando isso não, viu, gente? Não estou dizendo que a gente tem que brigar com essas pessoas. Porque existe uma diferença muito grande que a gente tem que pautar aí, que é entre agressividade e assertividade. As pessoas que não são assertivas, que não conseguem ser enfáticas no seu discurso, elas muitas vezes se tornam agressivas. Mas eu não estou defendendo a agressividade, não. Eu estou defendendo a assertividade com amor. Né? E Jesus, ele não silenciou diante dos fariseus. Túmulos caiados por fora e podres por dentro. Se ele ficasse quietinho ali,
Ele ficava na zona de conforto dele, conforme eu falei, ensinando ali um grupinho de pessoas e ia embora para casa sem problema nenhum. Voltava para o mundo espiritual, para a casa do pai, sem problema nenhum. Mas ele sabia onde ele ia ser levado, e nem por isso ele se omitiu. E aí o livro dos Espíritos vai nos dizer, né, que os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. A própria lei de causa e efeito, eu já falei isso várias vezes, inclusive em palestras aí no próprio Fraternidade, e eu vou falar de novo, vou repetir, porque eu acho que ela é um conceito importante, né? A ideia de que a lei do karma, a lei de causa e efeito, ela tem que ser vivida com a resignação passiva. A gente escuta muito isso. Você está passando por isso? É o seu karma, é o seu destino, então você tem que aceitar. Cuidado com esse discurso, muito cuidado, porque muitas vezes a gente tem que aceitar mesmo. Muitas vezes a lei do karma se nos impõe para que nós aceitemos aquilo. Mas muitas vezes também a lei do karma se nos impõe para que nós construamos uma reação sobre aquilo. O que é diferente, né? Vou contar o caso que me fez entender isso. Foi a primeira vez que eu tive um insight, que eu percebi que a lei do karma não era aquilo que eu estava ouvindo no movimento espírita de uma paciente minha, já contei, mas vou contar de novo, de muitos anos atrás, é até um dos casos do meu segundo livro. Ela me procura com uma depressão grave, porque havia sido deixada pelo marido. Nós começamos a trabalhar lá no processo terapêutico e depois começamos a fazer regressões a vidas passadas. E eu, nessa época, um espíritazinho assim, bem dogmático, né? Bem assim, prepotente, dono da verdade, pensei cá comigo, deve ter deixado o marido na vida passada. Está pagando pelo que fez. Mas não falei isso para ela, claro. Mas já esperava encontrar isso na vida passada. Fizemos a primeira regressão, o mesmo marido havia deixado na vida passada. O mesmo. E aí eu pensei cá comigo, poxa, ela deve ter deixado esse marido 2 vidas passadas seguidas, para estar pagando isso 2 vezes. Fizemos uma segunda vida, ela tinha sido deixada por um outro marido que foi para a guerra e nunca mais voltou. E nessa segunda vida, tanto quanto nessa primeira que a gente viu, ela definhou morrendo pela falta desse marido. Vimos uma terceira vida, o marido dela tinha saído com um grupo para caçar e nunca mais voltou. E ela defiou dentro de uma tenda até morrer a falta desse marido. Ela nunca tinha deixado marido nenhum. Ela não estava sendo punida por ter deixado um marido. Ela não tinha que ser resignada diante, nem passiva, diante do que ela estava vivendo agora. O que ela tinha que fazer é o que ela não fez nas outras vidas. É reagir. É assumir a vida dela sem o marido. É ter postura diante da vida dela. E quando ela percebeu isso e descobriu isso, ela começou a melhorar da depressão. Começou a construir os seus projetos de vida, voltou a trabalhar, voltou para a terra dela, porque ela não era daqui da região, era de outro estado, voltou para a terra dela e me deu notícias depois que estava muito bem, porque ela não tinha nada que pagar. Ela não estava pagando no sentido de estar recebendo de volta o que ela fez ao outro. Ela estava sendo convidada a um exercício de superação que ela não soube viver numa vida passada. Então, muitas vezes, a nossa reação à lei do karma não é para ser de resignação submissa, passiva. Às vezes até é, tá, gente? Mas muitas vezes não é. Muitas vezes o desafio é de posicionamento, de transformação, de força mesmo, de reconstrução dos padrões que nós fizemos anteriormente. Então, a gente tem que estar muito atento para isso, gente, porque, conforme eu falei hoje no início, né, o momento exige de nós postura, tanto postura diante dos nossos desafios pessoais, quanto postura diante dos desafios coletivos. Vocês veem que uma das características muito fortes da pessoa passiva é a procrastinação. Ela está sempre deixando para depois. Eu tenho dito muito isso quando eu tenho feito umas lives aí, uns encontros aí ligados à questão dessa pandemia, dos aspectos psicológicos, eu tenho dito muito isso. A pior coisa que uma pessoa pode fazer nesse momento é ficar sentada esperando a pandemia passar. Não façam isso, porque não vai dar certo. Vai chegar um ponto que não vai aguentar mais. Ou vai deprimir, ou vai entrar numa crise de ansiedade, porque isso era para levar 15 dias ou um mês, já está 5 meses e pode levar muito tempo mais, gente. Pode levar muito. A gente não tem noção do que vai acontecer.
Então, o desafio não é ficar sentado esperando a pandemia passar, o desafio é recriar a vida dentro desse novo contexto que a gente está vivendo. Esse é o desafio. Encontrar felicidade, encontrar um novo modus vivendi, encontrar coisas que você possa fazer que sejam produtivas, que sejam prazerosas, palestras online. É isso aí. Nós fechamos os centros espíritas, mas não paramos. Estamos aí continuando. E que cada um faça isso na sua vida, na sua casa, né? Na sua atividade física, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Que cada um consiga reconstruir a sua vida. Porque quem ficar parado esperando a pandemia passar não vai aguentar. Uma hora vai começar a ter questões psicológicas, problemas psicológicos. Uma outra característica muito forte também da pessoa passiva é a dependência. Ela sempre acha que alguém vai fazer por ela. Ela sempre acha que vai vir um salvador da pátria. Alguém que vai resolver os problemas dela. Alguém que vai fazer o que ela não consegue fazer. E a gente vê isso, inclusive, dentro do próprio movimento religioso, né? Até hoje as pessoas acham que Jesus vai voltar, que vai vir um salvador para nos tirar dessa situação que nós estamos vivendo. Nós mesmos, espíritos, acreditamos nisso de alguma forma. A gente não defende a ideia de que Jesus vai voltar, mas a gente deposita uma confiança exagerada nessa geração nova que está vindo, que é a geração que Kardec anunciou lá atrás, na Gênesis, que seria a geração que viria contribuir para a transformação, né, do planeta. Essa geração está aí, com certeza, mas essa geração é uma geração que não é tão grande assim, não, gente. É uma geração pequena. E veja um detalhe bem importante. Não é uma geração de espíritos perfeitos. Não é. É uma geração que vem de civilizações mais evoluídas, aonde o modo de vida já é bem diferente do nosso. Mas eles não são espíritos perfeitos. O que está acontecendo? Eu tenho visto isso bastante. Eles estão chegando aqui e estão muitas vezes sucumbindo diante da opressão que é viver dentro desse nosso modo de vida. Então, tem muitos espíritos dessa geração que estão chegando aí, que vêm com missões específicas, não grandes missões, mas com essas missões de influenciar o ambiente ao seu redor, e que estão sucumbindo em ansiedade, em depressão, em falta de esperança, né? Tem até uma síndrome que o Valdo Vieira nomeou, né? Não vou dizer que ele criou, mas nomeou, que é a SEST, é a síndrome do estrangeiro, que ele vai falar desses espíritos que estão chegando e que se sentem estrangeiros aqui, porque eles não entendem esse mundo. Eles não entendem. Como é que num mundo onde as pessoas se ajoelham para rezar, num mundo onde as pessoas seguem Jesus, seguem o Buda, seguem Maomé, e 800 milhões de pessoas morrem, passam fome todos os dias. Eles não conseguem entender, isso não tem lógica na cabeça deles. Então, esses espíritos, eles não vão fazer milagres aqui, eles vêm ajudar, tá? Se os bons não deixarem de ser tímidos, eles não vão fazer o trabalho por nós. Então, essa atitude passiva, ela muitas vezes nos remete à expectativa de que alguém vai vir fazer o que nós não conseguimos fazer, e isso não vai acontecer. Até porque, para que nós nos candidatemos a herdar a Terra, nós temos que operar em nós o processo de amadurecimento que nos coloque em condições de viver nessa Terra renovada. E esse amadurecimento só vai se acontecer no trabalho, na luta do dia a dia. Então, justamente no esforço, nos embates, nos conflitos com amor. Não estou pregando conflitos de agressão, mas conflitos ideológicos, de ideias, de pensamentos. É justamente nesses embates, na luta por aquilo que a gente acredita, nas nossas posturas, na candeia que a gente acende para botar sobre o alqueire, para iluminar toda a gente. É justamente nesse movimento que vai nos expor a alguns riscos, que precisa nos tirar da zona de conforto, com certeza, mas é nesse movimento que nós também vamos amadurecer para termos condição de viver nesse mundo novo. Porque quem vai ser retirado nesse mundo não são só os malvados, não. Porque aqueles que são omissos diante da maldade também são cúmplices dessa maldade. E talvez sejam candidatos a serem retirados também. Então, cuidado com essa passividade. Cuidado com essa passividade onde muitos de nós nos escondemos, entendeu? Com medo de errar. Mas por si só já estamos errando, porque isso é muito sério, né? Então, uma outra questão também da passividade, a pessoa não tem projetos de vida,
como eu falei agora, a questão da pandemia, a pessoa senta e fica parada esperando alguma coisa acontecer. Ah, vou ficar aqui esperando a vacina chegar. Vai chegar? Deve chegar um dia, né? Eu não sei quando não, gente. Eu tenho até um pouco de... Não quero ser pessimista não, viu? Mas, assim, eu tenho até um pouco de dúvida, porque estava até dizendo isso hoje, né? Porque se a vacina, se o vírus veio, e esse vírus ele é muito curioso, tá, gente? Ele é muito peculiar. É um vírus que veio, ele é muito versátil, ele tem características incríveis. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma conhecida, no grupo de trabalho onde ela tem, dentro de um grupo onde ela trabalha com 10 pessoas, com sala fechada, ela e mais 10, uma sala fechada, os 10 pegaram o Covid e ela não pegou, ela não foi infectada, convivendo com essas 10 pessoas. É um vírus muito curioso, ele tem aspectos, ele é marcado por uma certa subjetividade, que a gente não conseguiu entender ainda. Então, se esse vírus veio realmente para transformar o planeta, e não está transformando, não está, ele está operando uma transformação numa parcela da população, que eu acho que ainda é pequena, a parcela majoritária ainda continua mais ou menos deitada em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem. Então, se ele não está conseguindo o objetivo dele, ou ele vai permanecer mais tempo aí, né, inquietando a todos nós, ou outras coisas, outras situações vão vir. Mas o momento de transformação, ele exige que nós nos transformemos. Então, se nós não nos transformarmos, os agentes de transformação vão continuar a existir. Esses agentes que nos pressionam para nos transformarmos, eles vão continuar a existir, gente. Então, é preciso que a gente tenha projetos. Eu pergunto, qual o seu projeto para o mundo de regeneração? Né? Dentro dessa construção de um mundo de regeneração, qual o seu papel? É o papel do beija-flor, que está botando a gotinha de água ali, que não apaga fogo nenhum? É esse o seu papel? Ou é um papel de um seguidor de Jesus, né? Que se expôs, que deu aí, para usar uma linguagem vulgar, né? Mas que deu a cara a tapa para defender aquilo que ele acreditava, né? E foi crucificado por isso, mas deixou uma mensagem que se espalhou por um mundo inteiro e que continua mais forte do que nunca 2000 anos depois. Não estou pedindo que ninguém se transforme em Jesus, não, mas que pelo menos a gente siga o verdadeiro exemplo que ele nos legou, e não uma crença a qual nós nos acomodamos de que ser cristão é ser amorosamente passivo, amorosamente tolerante, e nos escondermos atrás aí de uma omissão, de uma passividade que não vai transformar esse nosso mundo. Então, meus irmãos, meus amigos, fiquemos atentos. Né? Eu acho que hoje, mais do que uma palestra, eu considero isso uma convocação. Né? Uma convocação para que cada um atue, que cada um tenha olhos de ouvir, que a gente possa aprender nas nossas atuações. Quando você atua, você corre o risco de errar? Corre, com certeza. Mas quando você não atua, você já está errando. Então, corramos o risco de errar atuando, mas que tenhamos abertura para perceber os nossos próprios erros e nos transformarmos na medida em que sejamos questionados. Né? Vamos compartilhar aquilo que nós acreditamos, mas vamos ter ouvidos para ouvir o que os outros falam também, para que a gente possa cada vez construir um saber maior, para que a gente possa cada vez mais construir uma verdade que seja, que amplie essas nossas perspectivas civilizatórias aqui no planeta. Porque só assim a gente vai ter um mundo melhor para a gente viver. Tá bom? Então, para a gente terminar, eu sempre gosto de uma poesia, né? Vocês sabem disso? E essa aqui foi uma poesia, essa aqui foi eu que fiz também. Eu vou ler para vocês. Eu até decorei, mas como ela não está muito bem decoradinha, eu vou lê-la para vocês, tá bom? Então, aquilo que você não gostou, no silêncio ficando, manterás acontecendo. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, para que a verdade não acabe morrendo. A omissão é irmã da conivência. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele veio à Terra para pregar e a nossa consciência clareou. Frente à hipocrisia dos fariseus, não teve medo e nem hesitou. O testemunho não é mais nas arenas, onde carne humana os leões devoraram. Agora, nas lutas mais amenas, ser discípulo é ajudar a luz a surgir. Tempos de conflito e mudança não chegaram. Cada um tem seu papel a cumprir.
postura firme diante do mal, responsabilidade no falar e agir. Foi assim que o Mestre nos legou, seu exemplo ser igual. Portanto, não pense você que o paraíso te aguarda logo ali, porque professas alguma religião. Paraíso é lá e aqui também, quando pelo trabalho construirmos o mundo do bem. Então, muita paz, muita luz aí, muito trabalho, muita ação, para que a gente possa transformar esse mundo num lugar onde todos nós possamos realmente viver melhor. Meu abraço a todos aí, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo esforço que todos estão fazendo para a gente seguir em frente. E vamos embora, né, Caetano? Vamos para frente. É isso aí. Muito bom, rapaz. Olha, muito bom te ouvir. Muito Eu bom agradeço mesmo. a oportunidade, Caetano. Esse momento deve passar, né? Porque esse momento, pelo menos assim, quando surgir a vacina, né? A gente não sabe para quando, né? A gente E não assim que sabe. ela surgir, a gente vai se soltar talvez mais um pouco, mas o importante é conviver com isso, né? Mas o pior, Caetano, é Aprender. que o povo já está soltando antes da vacina, né? É, isso é que é o perigoso, né? Pois é, Então, a gente agradece muito a sua palavra, a sua presença, eu que as agradeço, Caetano. Muito suas obrigado aí. colocações, né? E você enfatizou ali, os maus são sempre audaciosos, os bons são tímidos. Pô, isso é A mais questão pura verdade, né? 932 do Livro dos Espíritos. Muito interessante essa colocação, entendeu? Né? E nós queremos aqui, né, aqui em nome do Grupo Espírita Fraternidade, agradecer pela sua palavra, pela sua disponibilidade de sempre, né, de estar falando conosco. Eu que E agradeço. eu sei que você não gosta que fale, entendeu? Mas olha, só para colocar aqui, né, que o nosso amigo João Carvalho, ele é mestre em psicanálise, com pós-graduação em psicopedagogia, ele tem formação em terapia floral e terapia regressiva e reencarnacionista. Então, é uma pessoa que tem uma experiência, tem livros postados. Por isso que a gente gosta muito de ouvir as suas palavras. Você traz sempre uma experiência nova, um trabalho novo, uma Obrigado. visão nova. Tá bom, Mas eu irmão? sempre digo, o título que eu mais gosto é de irmão, tá? Isso. Esse é o melhor, né? Com É certeza. verdade. E eu queria te pedir mais uma coisinha, para você fazer a Uhum. nossa prece, Tá bom, posso fazer, tá? claro. Bom, e quero agradecer mais uma vez aí o pessoal que ajudou nas cestas básicas aí, nas doações, tá? Que a gente vai estar fazendo no sábado agora. E vamos ouvir agora a prece do nosso amigo João Carvalho. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos fechar os nossos olhos, sabedores de que apesar dessa distância, do ponto de vista quântico, do ponto de vista espiritual, estamos todos interligados, nossos pensamentos se interpenetram, se somam, se aglutinam, e nesse grande feixe de forças espirituais, vamos inicialmente agradecer a Jesus, esse grande amigo de nossas almas, por todas as lições que ele nos legou, pela sua presença em nossas vidas, por todos os caminhos que nos trouxeram até aqui. E te pedirmos, Jesus, que nessa hora de transformação, nessa hora em que a nossa civilização se convulsiona, nos seus conflitos, nas suas imperfeições, nós possamos ser instrumentos do bem, Senhor. Nós possamos ser aquela luzinha que se coloca sob a candeia para iluminar toda a gente, para iluminar sobre o alqueire, né? Para iluminar todas as pessoas. Que possamos, Senhor, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, que possamos distribuir um pouco desses benefícios que já recebemos, que já beneficiam as nossas almas, que já nos fazem um pouco mais lúcidos diante dos desafios da vida.
que possamos retribuir, Senhor, todo o bem que Tu nos tem oferecido, compartilhando esse mesmo bem com tantos companheiros que ainda não Te conhecem. Abençoa-nos a todos, querido amigo, e que nós possamos estar sempre contigo, tanto quanto Tu tens estado conosco. Que assim seja. Assim seja. Então, mais uma vez, agradeço a você pela Obrigado. vinda, Obrigado. tá? E agradecendo também aos nossos amigos internautas, nossos companheiros da casa, né? O pessoal manda um abraço para você, Lenilson, Isabete, Valdo, Meu abraço Thalita, carinhoso, meu abraço carinhoso e a todos aí também. toda a galera aqui tá todo mundo É, muito feliz pela sua vinda, é, tá? E toda é quinta-feira a incrível, né? gente tem nossa palestra, tá É incrível bom? que a gente sente, entendeu, Caetano? Essa questão espiritual quântica ela é muito forte, a gente sente, né? Dá para sentir o Verdade, abraço daqui. Uma coisinha que verdade. vem aqui no peito, assim, ó, é energia, com certeza. É Que verdade. bom. A gente se sente em casa, né? Não, e aí eu sempre Na me senti na muito em casa casa. fraternidade. Aí, em especial, eu sempre me sinto muito em casa. Verdade. Tá bom, João. Muito Então obrigado a tá, você, Caetano. tá? Obrigado aí por Uma boa tudo. noite Meu a tchau aí para todos. todo mundo. Que Deus Tchau. abençoe a todos, tá? Valeu. Abraço, tchau. Falou, meu irmão. Então, pessoal, agradecimento a todos. Aqui estamos aqui com a Zete, Isabete, Cássia, Lúcia Guedes, falou com a gente aqui, Jaide, Andréia Teixeira, muito bem-vinda, né? Cláudio, José Lopes, Márcia Gonzalez, olha, muita gente. Roseli, Aline, Andréia. Oi, Andréia. Andréia é lá de Petrópolis, muito legal. Isabete, Cristina Ramos. É muita gente, rapaz. Que bacana. Ó, agradecimento a todos e que a gente esteja sempre nessa conexão amiga. E muito obrigado por você estar conosco. E é muito bom a gente estar sempre nessa conexão, que a gente possa trazer sempre para os nossos corações as lições, as palavras dos nossos amigos que trazem para nós, dos nossos amigos espirituais, né? E uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Fiquem na paz, todos vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos. Muita paz, hein? Vamos encerrar então.